Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Oriontech. Primeiramente, pessoal, eu gostaria só de contar com a compreensão de vocês, onde tivemos um problema técnico com relação aqui à internet, né, mas já está tudo resolvido. Bem, o trabalho de hoje, pessoal, é relacionado a dar continuidade ao nosso processo de compras, onde iniciamos lá no nosso primeiro webinar com o planejamento, né? E sequência, daremos o pontapé aqui no processo de cotação de preços, né? Então, para você que ainda tem dificuldades em realizar essa atividade na sua empresa, ou ainda utiliza-se de estratégias como receber os representantes da empresa para poder praticar aquela espécie como se fosse, né, um leilão, onde você vai expor os produtos que você está necessitando e cada fornecedor ali vai passando o seu preço, né? Muitas vezes um preço, às vezes nem que seja o preço final, um preço ali ainda que não considera alguns requisitos importantes, ou ainda também você que realiza cotação em folhas de caderno, né? Vai ali, gasta ali aquele tempão preenchendo a lista de produtos, colocando as informações de preços, enfim. Esse vídeo é justamente para você que quer otimizar e ganhar performance neste processo. Perfeito? Também gostaria de convidar todos a se inscreverem no canal da Oriontech, ativar lá o ícone de notificação, pois estamos trabalhando com disponibilidade de alguns vídeos bem interessantes, né? Com o objetivo de tornar a gestão da sua empresa mais profissional, né? Fazer com que você ganhe performance e utilize ferramentas que possibilitam executar tal atividade dessa forma, tá? Estamos lá com os vídeos do Bateia, a nossa mais nova solução voltada à gestão estratégica da empresa, toda em gráfico, com vários painéis digitais. Então é isso, né? Estamos aí trabalhando, um trabalho contínuo, para poder trazer o que tem de mais inovador aí no mercado. Bem, pessoal, a cotação, né, conforme eu havia dito, ela é uma atividade, né, realizada pelo gestor de compras que demanda de bastante critério. Que critérios são esses, né? Eu preciso saber qual é o momento que realmente eu preciso comprar novas mercadorias, eu preciso saber quais os fornecedores trabalhar essa cotação para poder evitar de lidar com fornecedores que não cumprem com o prazo prometido, né, com o prazo combinado, com os preços acordados, né, com os prazos de encerramento da cotação, enfim, além de o preço propriamente dito. Porém, vocês vão perceber que, além do preço, né, da escolha do melhor preço, né, existem outros critérios que o gestor ele deve considerar para poder fazer uma compra mais saudável. E é isso que irei apresentar a vocês hoje no vídeo. Perfeito? Conforme, né, já é de praxe, a gente precisa sempre parametrizar, preparar a nossa automação para que ela funcione da maneira correta e me traga informações coerentes. Então, de início, nós iremos trabalhar os parâmetros, depois iremos executar a cotação propriamente dito, né? Irei explicar a vocês o processo de encerramento da cotação até chegarmos lá no envio do pedido. Então, essas são as etapas, né? Isso que está planejado para a gente poder executar hoje. Perfeito? Então, vamos lá. Como a cotação ela é toda trabalhada por e-mail, né? Tanto a sua fase 1, que é o processo de envio, quanto o recebimento das informações são todos por e-mail, então é importante que sua automação, você cadastre o e-mail da empresa que é utilizado para cotações, tá? Para envio de documentos, envio e recebimento de documentos. Então eu peço a vocês aí que se desloquem para o sistema total e abram o módulo configuração do sistema. Tá? Eu vou fazer, pessoal, bem pausadamente para dar tempo de vocês executarem com tranquilidade. Tá? Muito bem.
Em seguida, né, assim que abrirem o módulo, clicar em configurações, e na janela internet/e-mail. Perfeito? Bem, em seguida devemos clicar no botão inserir, né? Irá abrir as configurações do padrão do SMTP. Perfeito? Então é importante que você saiba qual é o seu servidor SMTP, né? Se seu e-mail é do Gmail, Yahoo, do Bol, né, do Hotmail, né? Porque você precisa fazer a definição do seu servidor SMTP. Então, um exemplo. Vinícius, meu e-mail é gestãodecompras@yahoo.com.br. Então, você vai definir os STP Yahoo, né? A exemplo do nosso fornecedor, que irei usar como modelo, né? fornecedores@gmail.com.br. Então, irei escolher o SMTP Gmail. Perfeito? Em caso de dúvidas também, usem aí os nossos canais, o nosso chat, né, do nosso vídeo webinar, para poder sanar essas dúvidas. Ok? Aqui na parte inferior do vídeo vai estar passando o meu e-mail e também o nosso contato. Então, muito bem. Definimos aqui o SMTP. Irei, inclusive, abrir aqui um e-mail que já deixei pré-configurado, justamente para vocês compreenderem como ficará a estrutura, tá? Então, está aqui o servidor de e-mail STP definido. Percebam que, se eu escolher lá a opção Gmail, irá ficar smtp.gmail.com, ok? Também devemos definir o endereço de origem, né? Que será o nosso e-mail, que será utilizado para poder enviar os documentos. Então, no nosso caso, eu já defini aqui um endereço de e-mail. Peço vocês que insiram esta informação, né? Geralmente, até aconselha-se a utilizar um endereço de e-mail voltado a esta atividade, até para poder ficar mais fácil, para poder gerenciar, né, os documentos, não misturar com outros documentos como arquivos XML, boletos bancários, enfim. Outros documentos que iriam até prejudicar a maneira de gerenciar as minhas cotações por e-mail. Também devemos definir aqui a finalidade. Então, a finalidade para o e-mail de envio é esta daqui: envio de cotação / pedido de compra, tá? É essa finalidade que vocês devem utilizar, ok? Na opção tipo de autenticação, deverá ficar login mesmo. Tipo de segurança, vocês irão definir TLS, ok? E na porta, no nosso caso, que é Gmail 587. Porém, aconselho a vocês, né, em caso de dúvidas, podem pesquisar. Hoje a gente existe aí várias ferramentas que fornecerão essa informação para vocês. Então, no caso de dúvidas, basta digitar lá no Google, né, configuração SMTP, e coloquem lá o seu endereço de e-mail, por exemplo, e lá irá aparecer as informações de tipo de autenticação, segurança e porta, ok? Muito bem. E ao final, repetiremos novamente aqui o endereço de e-mail de envio e inserir a informação de senha, ok? Porque a senha vai ser aqui gravada para que toda vez que você transmitir as planilhas de cotação, não há necessidade de ficar digitando os e-mails. Então, aqui vai ser gravada a senha utilizada para envio, tá? Feito isso, aplicar para poder salvar as configurações e devemos clicar na opção testar. Por que isso? Para testar se as configurações estão todas corretas, ok? Então eu vou colocar aqui o meu e-mail como destino, somente para testar o envio, tá, pessoal? Aí, perfeito. Mensagem enviada com sucesso, ok? Então, a configuração aqui da minha estrutura para envio de e-mail, das cotações, estão todas corretas. Em seguida, devemos novamente clicar no botão inserir ou simplesmente fazer uma cópia, né,
da estrutura do e-mail já pré-cadastrada, né? Para fazer a cópia, basta clicar aqui do lado do botão inserir, copiar, né? Por quê, pessoal? A única alteração que devemos fazer é no campo finalidade, onde agora iremos definir a opção recebimento de cotação, tá ok? E também a configuração do servidor de e-mail aqui vai ter uma alteração nas iniciais, onde vocês irão colocar a opção IMAP, né? Ou IMAP, né? Então, ficará assim, imap.o seu servidor, smtp.com, né? E na porta devemos utilizar a porta 993, ok? E as demais configurações serão similares à definição de e-mail de envio. Então, aplicar, fechar. Então, nós já temos aqui o endereço e-mail para envio cadastrado. Também já temos aqui o endereço de recebimento de cotação, que será, né, a estrutura que iremos utilizar para devolver aos nossos fornecedores as mercadorias que eles ganharam na cotação, né? Como se fosse o nosso pedido. Perfeito? Então, definido este parâmetro, vamos dar continuidade aqui ao segundo parâmetro importante, que peço a vocês que abram o módulo cotação para compras. Né? É isso aí. Todo mundo já abriu? Então agora vamos em configurações. Perfeito? E está aí as guias, onde iremos parametrizar o módulo, tá? O primeiro parâmetro a ser definido, né, nesse campo de taxa mensal para escolha de melhor preço, né, vocês irão definir a opção número 1. Perfeito, pessoal? Tá? Que é uma espécie de... é um parâmetro para poder fazer com que o sistema trabalhe com este requisito para escolha do melhor preço, né? Maiores informações, basta você apertar a tecla F1 aqui. Eu não vou entrar nesse mérito da explicação da taxa melhor escolha, até com relação ao nosso tempo, mas para vocês tirarem dúvida, basta apertar o F1, vai estar lá um help do total, com uma explicação bem didática sobre o parâmetro taxa mensal para escolha do melhor preço, ok? O padrão de prazo de entrega não precisa definir, tá? Não há necessidade de definir esse parâmetro, ok? Para escolha de melhor preço. O parâmetro ignorar a diferença do ICMS, importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Caso este parâmetro não fique habilitado, né, desta forma aqui, o sistema irá considerar a diferença do ICMS para escolha do melhor preço. Um exemplo bem prático de diferença do ICMS, bem prático, né? Digamos que eu vou adquirir uma mercadoria de fora do estado, né, no qual essa mercadoria irá com ICMS de 12%. Né? Aqui em Minas, ela sendo 18%, eu vou ter uma diferença aí de 6%. Essa diferença do ICMS, né, como ela é repassada, né, ao consumidor, né, existe a possibilidade de repassar ao consumidor, né, claro, terá impacto também na escolha do melhor preço. O programa também irá avaliar se o que você está pagando, né, será embutido, né, será incluso a diferença do ICM. Então, para aqueles que desejam que o sistema considere a diferença do ICMS como requisito para a escolha de melhor preço, eu peço a vocês que deixem esse campo desmarcado. Agora, se vocês desejarem ignorar esta função, basta marcar e ignorar a diferença do ICM, que tal recurso será desconsiderado. Perfeito? Parâmetro usar nome fantasia, apelido dos fornecedores nas interfaces e relatórios de cotação. É somente para poder usar o nome mais curto, tá, pessoal? O nome fantasia do fornecedor, né? Ou o nome curto, né? O nome mais familiar, né? É uma questão mais com relação à estética. Perfeito? Definir números de casas decimais na coluna preços da planilha. Para aqueles que consideram, né, no trabalho de cotação, as casas decimais aqui, vocês podem trabalhar até com 3 casas após a vírgula, né? Como padrão, o sistema já deixa 2 casas decimais. Então, no nosso caso aqui, iremos trabalhar com 2 casas decimais. Perfeito? Destacar o segundo melhor preço
nas interfaces e relatórios de cotação. O que seria isso, pessoal? O sistema irá apresentar a vocês, mediante a escolha do melhor preço, né, com este parâmetro marcado, o fornecedor e o preço ali que foi escolhido e aquele fornecedor que teve o segundo melhor preço. Por que isso é interessante? Digamos que eu preciso comprar um determinado número de quantidade de produtos, só que talvez eu precise fechar um encarte, ou eu preciso, né, startar uma promoção, e eu preciso daquela mercadoria com um pouco mais de pressa, mas talvez aquele fornecedor que tem o melhor preço, ele demora mais um pouco para entregar a mercadoria. Em contrapartida, eu tenho um fornecedor que não ganhou a cotação, ele teve um segundo melhor preço, que entrega ali com um prazo mais curto. Então eu posso dividir essas quantidades, né? Eu posso comprar um pouco de um e um pouco de outro, perfeito? Então isso é uma das informações que eu posso obter com essa estrutura de melhor preço e segundo melhor preço, ok? Dentre outras aí. Talvez o fornecedor que ganhou como melhor preço é um fornecedor também que, digamos, um pouco mais enrolado, ele às vezes ele não cumpre com o combinado, né? Então é interessante eu fazer essa análise aí do segundo melhor preço, perfeito? E o último parâmetro aqui da guia cotação, né, editor de planilhas, né? Para você que trabalha com Office, você pode deixar marcada a opção Excel. Para aqueles que trabalham com OpenOffice, né, pode, software livre, né, vocês podem habilitar aqui a opção de OpenOffice, ok? O total é homologado para essas duas ferramentas aí. Feito isso, vamos aplicar. Em seguida, devemos clicar na janela Verificações, ok? Que teremos lá um parâmetro muito importante, né? Muito importante. Que parâmetro é este? O que fazer quando inserir na cotação um fornecedor com pendências? Quais pendências são essas, pessoal? Antes da gente trabalhar esse parâmetro propriamente dito. Este parâmetro se trata do parâmetro para checar se o fornecedor ele tem pedido de compra, né, pendente para poder entregar, ou se ele tem alguma pendência com relação ao boleto bancário, por exemplo. Eu emiti uma nota fiscal de devolução, aquela nota fiscal gerou um boleto bancário, né? Então, é ali que eu vou visualizar a pendência, ok? Então, vamos lá ver esse parâmetro. Tá aqui, ó, sistema de cotação, configurações, janela verificações, e aqui eu defino se, mediante a inserção do fornecedor no sistema de cotação, o sistema irá bloquear a inserção desse fornecedor, se o sistema irá alertar, se o sistema irá ignorar. Repetindo, a localização desse parâmetro, basta acessar o módulo cotação para compras, configurações, janela verificações, e aqui eu visualizo, ok? E defino se eu quero que o sistema bloqueie a inserção do fornecedor na cotação, se eu quero que o sistema exiba uma mensagem de alerta quando eu incluir esse fornecedor na cotação, eu só quero que o sistema só ignore. Perfeito, pessoal? Continuando no módulo cotação, na guia e-mail, é o local onde iremos definir o corpo da mensagem do envio, ok? Então, é importante que a gente insira aqui algumas informações importantes para que o fornecedor ele se oriente durante o preenchimento das planilhas, tá, pessoal? Percebam que no campo e-mail utilizado para envio está disponível o e-mail que cadastramos, né, que será utilizado para enviar a cotação. No campo assunto da mensagem, aqui eu vou colocar o título daquele e-mail de envio. No meu caso eu coloquei cotação pesquisa, mas vocês podem colocar cotação de preços e o nome da empresa. Fiquem à vontade em definir esse nome aí do assunto da mensagem. No campo corpo de mensagem, vocês vão colocar as orientações, né? Um exemplo de orientação, como eu disse aqui.
Segue em anexo a planilha de cotação para preenchimento da mesma, né? A planilha de cotação deverá ser enviada como e-mail de resposta. Já já nós iremos ver o que trata deste ponto, tá, pessoal? Que é um requisito para que o procedimento de importação dos dados seja realizado com sucesso, tá? Outra informação importante, inclusive eu coloquei aqui como modelo: favor não inserir no campo destinado aos preços caracteres como cifrão, R-cifrão e outros. Por quê, pessoal? O sistema ele exige que a planilha de cotação tenha alguns campos não alterados, para que, à medida que você realizar o processo de importação de dados, o sistema possa trazer esses dados de maneira correta, tá? Caso o fornecedor ele altere algum campo, como nome do produto, o local onde destina-se o preço, ele coloca ali algum caractere que não seja número e vírgula, né, para separar as casas decimais, o sistema irá rejeitar essa importação dessa planilha, tá, pessoal? Então é importante que a gente tenha atenção a este ponto. Então, vocês podem colocar outras informações aqui, como por exemplo, o prazo em número de horas que vocês concedem para fechar a cotação, né? Muitas vezes as pessoas realizam a cotação, por exemplo, na segunda-feira e dão prazo até na terça-feira ao meio-dia. Então vocês também podem colocar aqui as informações em número de horas, perfeito? Que é o prazo para poder encerrar a cotação. Então nós já definimos aqui a estrutura de nosso e-mail para envio, né? Onde temos o e-mail utilizado para envio, o assunto da mensagem e o corpo da mensagem, tá? Também definimos aqui o e-mail será utilizado no resultado, e aqui devemos colocar o assunto da mensagem de resultado da cotação. O que seria isso aqui? É o retorno, tá, pessoal? Então, encerrado o processo lá de cotação, né, onde já fiz a análise dos preços, já defini as quantidades, né, e vou enviar o pedido de compra para o meu fornecedor. Esta aqui é a estrutura do e-mail de envio do resultado. Então nós podemos colocar aqui, né, por exemplo, né, cotação resultado ou pedido de compra, né? Enfim, fiquem à vontade para colocar o assunto aí que vocês acharem mais interessante. E no campo corpo da mensagem é uma orientação, né? Segue em anexo o resultado da cotação de preços, ou segue em anexo o pedido, né, com os produtos que foram, né, vencidos pelo fornecedor. Perfeito? Então definimos aqui a estrutura para envio de e-mail, definimos a estrutura para apuração dos resultados, né? E agora devemos definir aqui o diretório onde será armazenado as planilhas de cotação. Então, como faremos isso, né? Basta clicar nesse ícone da pasta amarela, direcionar até a pasta total, né? Disco local C, abrir a pasta total, que é a pasta do sistema, e aqui está a pasta cotação pesquisas, né? Então, selecione a pasta, clique no botão selecionar a pasta e mandar aplicar. Para que serve essa configuração aqui, pessoal? É onde o sistema irá armazenar as planilhas da cotação, perfeito? Se você tem algum outro caminho, né, você também basta só direcionar aqui o seu diretório e lembrar sempre de mandar aplicar. Então, pessoal, resumo, né? Aqui no módulo cotação, o que devemos parametrizar? Na janela cotação, definimos aqui o padrão de taxa mensal para a escolha do melhor preço, conversamos sobre o parâmetro ignorar a diferença de ICMS, sobre os parâmetros das casas decimais, né? Habilitamos aqui o campo para exibir o melhor preço e o segundo melhor preço. No campo verificações, marcamos aqui que eu quero que o sistema me alerte quando eu incluir um fornecedor com pendências. Que pendências são essas, né? Pedidos em atrasos, né? Créditos junto a fornecedores a serem vistos, né? Perante a negociação. Na janela e-mail, definimos aqui toda a estrutura de corpo de mensagem do e-mail de envio e também a estrutura de corpo de mensagem em assunto,
do resultado. E concluímos aqui com o diretório aonde serão disponibilizadas os arquivos da planilha de cotação. Tá, pessoal? Né? Também vou só fazer uma recapitulagem aqui rápida num parâmetro, pessoal, lá do e-mail, que parece que pintaram algumas dúvidas, né? Onde configuramos os e-mails, tanto para envio como o resultado, né? Vamos abrir aí novamente o módulo configuração do sistema, tá? Configurações, e iremos destinar a janela internet/e-mail, perfeito? O que fizemos aqui? Clicamos no botão inserir, né? Quando você clicar no botão inserir, o sistema irá abrir esta estrutura para preenchimento dos dados. Aqui é o local do cadastro das contas de e-mail, né? Definimos aqui a finalidade envio de cotação, ok? Então, teremos aqui várias finalidades, mas a finalidade para o e-mail de envio é esta: envio de cotação / pedido de compra, ok? Definimos aqui o endereço eletrônico de origem, que é o e-mail de envio, o nosso servidor SMTP, no meu caso, como é o Gmail, né? Se você clicar aqui no botão servidores de e-mail, existem aqui vários servidores SMTP. Eu selecionei aqui o Gmail, mas um exemplo, né? Se seu e-mail for aí, né? gestordecompras@yahoo.com.br, você poderá escolher aqui o servidor SMTP. Se for, né, fulano de tal@bol.com.br, servidor SMTP Bol, e entre outros aqui, tá, pessoal? Então, existem várias orientações de como configurar a estrutura da SMTP aí na internet. Basta digitar no Google aí configurações do SMTP e digitar ali o seu endereço eletrônico, que vai ter lá as orientações, tá? Então, definimos aqui o servidor SMTP. Em caso de dúvidas também, pode entrar em contato com a gente, que a gente auxilia. Definimos aqui o tipo de autenticação: login, segurança, TLS, e a porta do e-mail de envio, que é 587, né? Para esse servidor, Gmail, tá? Repetimos no campo login o endereço de e-mail utilizado para a cotação e inserimos aqui a nossa senha. Perfeito, pessoal? Então, isso que a gente trabalhou aqui e aplicar, né? Claro, para poder salvar os dados. Em seguida, clicamos no botão testar para fazer o teste do envio, ok? É importante eu estar recapitulando isso aqui, pessoal, porque essa estrutura do e-mail, né, ela como não vai ser uma rotina durante toda a cotação, eu até chamo a atenção de vocês que em caso de alterações da senha do próprio e-mail, né, vocês devem retornar a esta estrutura e vir aqui e alterar a senha do e-mail. É muito comum, talvez, pessoas dentro da empresa, né, existem várias pessoas que utilizam o mesmo e-mail, né, ir lá e alterar a senha do e-mail e esquecer de comunicar a quem compete, né, a realização do processo de cotação, essa alteração, e vai acontecer ali de ter problemas, não vai conseguir enviar os e-mails de cotação para os seus fornecedores, né? Então, é importante que tenha essa comunicação. Então, em caso de alteração da senha do e-mail ou até do próprio e-mail, vir até aqui e fazer as atualizações. Perfeito? Muito bem. Então, definimos aqui o e-mail de envio, né? No primeiro momento, nós configuramos aqui o e-mail de resultado da cotação, né? Que é o recebimento. Então, escolhemos aqui a opção de recebimento de cotação, né? Configuramos também o nosso endereço eletrônico que será utilizado para poder enviar, né, o resultado da cotação. Definimos aqui o servidor SMTP, né? Lembrando que, no caso de recebimento da cotação, nas iniciais aqui da configuração do servidor de e-mail, devemos colocar IMAP, perfeito? E a porta vai ser a 993, perfeito? As demais configurações são semelhantes à do e-mail de envio. Então, pessoal, é só recapitulando mesmo essa estrutura de e-mail, né? Então, configuramos aqui toda a nossa estrutura de endereço de e-mail, configuramos também lá as configurações do módulo cotação,
O que devemos fazer agora em sequência, né? Devemos acessar o módulo Cadastro de Pessoas, onde iremos trabalhar alguns parâmetros relacionados aos fornecedores, né? Então, em seguida, pessoas, fornecedores. Aqui irá ser listada toda a minha tabela com os meus fornecedores, né? O que vocês irão fazer aqui, né? Irão localizar todos aqueles fornecedores que participem de cotação. Então, vou fazer aqui uma busca, né, de um fornecedor como modelo, tá, pessoal? Então, vocês aí irão localizar um dos seus fornecedores que participem de cotação, dá um duplo clique para poder abrir aí o formulário. Né? E então, bem, quais são os parâmetros que devem ser avaliados, né, no formulário de fornecedor? O primeiro, pessoal, e muito importante, né, muito importante, é o enquadramento federal e estadual. Então, por que esses parâmetros devem ser configurados da maneira correta? Porque eles são requisitos para a escolha do melhor preço, tá, pessoal? Principalmente naquele caso de fornecimento de crédito, né, de direito ao aproveitamento do crédito. Por quê, Vinícius? O que tem a ver o enquadramento com a questão do aproveitamento do crédito? Digamos que a minha empresa ela está enquadrada no lucro real, né? E o meu fornecedor é enquadrado no Simples Nacional, né? Então, durante essa aquisição de mercadorias, haverá casos onde eu não vou aproveitar todo o crédito, né? Então eu vou ter aí um certo, não um prejuízo, né? Mas eu vou abrir mão aí de um direito, né, de aproveitar um crédito ICMS num todo. Diferentemente se o meu fornecedor também for do lucro real. Então, a empresa que está adquirente, no nosso caso a nossa empresa, e o meu fornecedor também sendo do mesmo regime, né, do regime de lucro real, né? Caso o produto eu possa aproveitar crédito, eu posso aproveitar todo este valor. Então, é um requisito muito importante e tem que ser parametrizado da maneira correta. Fontes para poder buscar essa informação. Existem várias aí. Você pode entrar em contato com o seu fornecedor, você pode acessar o site do Sintegra, né? Lá, inserindo a informação do CNPJ, você visualizará a informação do regime, né, do regime tributário. Então, existem aí várias fontes para poder obter essa informação de enquadramento. Perfeito? Próximo parâmetro, muito importante, né, é o e-mail. Né? Então, para cadastrar o endereço e-mail do seu fornecedor, basta clicar no ícone de cadastro de e-mail e inserir aqui um novo registro. Né? Eu vou abrir aqui um e-mail que já foi pré-cadastrado para poder explicar melhor. Né? Então, o que vai ser feito aqui? Inserir a informação de endereço de e-mail, né? Inclusive, vocês podem, né, parametrizar aqui para que será utilizado esse endereço cadastrado. No nosso caso, esse endereço de e-mail do fornecedor é utilizado somente para cotações. Então, eu desmarquei todas as outras opções e defini somente aqui para receber cotações. Perfeito? Em seguida, clicar em OK. Então, muito bem. Então, definimos aqui um endereço de e-mail, né? Então, ajustamos aqui o enquadramento do fornecedor e também definimos aqui o endereço eletrônico dele, que será o e-mail que ele irá receber as minhas planilhas de cotação. Ok? Próximo parâmetro importante. Na janela sede, devemos inserir as informações de endereço da maneira perfeita, inclusive o estado. Por que isso, Vinícius? Porque esse parâmetro também ele resulta na escolha do melhor preço, né? Que é o caso da diferença do ICMS. Né? Então, aqui fica a informação da unidade federativa, né? Do estado. Então, devemos definir essa informação da maneira correta, ok? Endereço. Próximos parâmetros, né? Janela comerciais. Na janela comerciais, iremos definir a opção de pedido mínimo. Então, aquele fornecedor que exige, né, um valor mínimo para poder emitir um pedido, aqui você iria digitar o valor. Então, iremos aqui colocar um valor
Exemplo, né? Prazo médio de entrega, né? Aquele fornecedor, né, que tem uma média, né, um prazo para poder fazer as entregas dos produtos aí na sua empresa, é aqui que você vai colocar o prazo médio, né? Então, também irei aqui colocar um prazo médio modelo. E o último parâmetro é o participante de cotação. Lembrando que, se o fornecedor não participa de cotação, esse parâmetro aqui aconselha-se a deixar ele desmarcado. Por quê? Até para poder ficar mais fácil e mais organizado o sistema, né? Inclusive lá na interface, onde é inserido os fornecedores, né? Somente irá aparecer aqueles fornecedores que estão com esse parâmetro aqui marcado, participante de cotação. Perfeito? E o último parâmetro, né? Eu vou até aproveitar este mesmo fornecedor aqui como modelo, né? Que é a condição de pagamento padrão. Então, para acessar este parâmetro, eu devo selecionar o fornecedor, utilitários, condição de pagamento, né? Então, aqui está o cadastro da condição de pagamento fornecedor. Vou inserir aqui as informações. Neste caso, este fornecedor aqui me fornece uma divisão de parcelas 2 vezes, né? Com um intervalo entre uma parcela e outra aqui, 30 dias, né? Sendo que o prazo para a primeira parcela é 5 dias. Enfim, então aqui eu cadastrei uma condição de pagamento padrão. Lembrando, pessoal, que lá na estrutura do pedido, isso aqui pode ser manipulado, tá? É somente uma informação para, à medida que vocês elaborarem o pedido, o sistema já passar a considerar esse prazo, essa condição de pagamento padrão. Perfeito? E também é requisito para a escolha de melhor preço. Por quê? Se os fornecedores empatarem em todos os demais requisitos, né, menos, né, com distinção aqui do condição de pagamento, né, aquele que te dá uma melhor condição de pagamento será escolhido como melhor fornecedor, né, terá o melhor preço. Muito bem. Ok. Então, definimos aqui toda a estrutura necessária para o fornecedor ser incluso lá na cotação, tá? Eu vou fazer aqui com mais 2 fornecedores modelos, né? Que serão os fornecedores utilizados aqui no nosso treinamento, né? Então, muito bem, ó. Este fornecedor aqui, inclusive, ele é de fora do estado, né? Percebo aqui que ele será de fora do estado. Isso é proposital, tá, pessoal? Para vocês avaliarem lá como funciona o impacto disso, o enquadramento do fornecedor aqui também, né? Vou fazer aqui uma estrutura, poder colocá-la aqui como simples nacional, né? Na janela comerciais, esse fornecedor também ele tem um requisito de pedido mínimo, né? E também participe de cotação. Não se esqueçam, né? Se não marcar esse parâmetro, o fornecedor não irá aparecer lá na interface de cotação para compra, ok? Então, participante de cotação, vamos escolher aqui mais um fornecedor, né? Participante de cotação, um valor de pedido mínimo, tá? Muito bem. Então, pessoal, percebam também que na própria interface de cadastro de fornecedores existe uma coluna chamada participante de cotação. Aqui é somente um recurso para que você possa visualizar e identificar quais fornecedores que estão participando de cotação aí na sua automação comercial. Inclusive você pode fazer um filtro, né? F6 aqui. Olha lá, percebam que todos aqueles fornecedores que eu defini que participam de cotação estão todos eles com assinalado ali, ó, participante de cotação de preço. Então, muito bem. Cadastro de fornecedor é isso, pessoal. Bem simples, tá? Então, dando continuidade aqui. Agora devemos, né, definir alguns parâmetros lá no cadastro de produtos. Então, abram aí o módulo controle de produtos. Né? Vou dar tempo aí para todo mundo abrir um módulo. Então, agora nós vamos lá no cadastro de produtos, né? Formulário principal, né? Interface principal. E aqui vocês irão localizar todas aquelas mercadorias que participam de cotação, né? Vou pegar aqui um produto como exemplo, só para poder explicar para vocês
a questão deste parâmetro aqui, ó, compra direta, tá? Aquelas mercadorias, né, que não participam de cotação, né, que são produtos que vocês talvez compram somente de um fornecedor específico, vocês podem marcar aqui, ó, a opção compra direta, né? Marcando essa opção, o produto não será disponibilizado lá na interface de cotação de preços, perfeito? Então, esta é a serventia aqui do parâmetro compra direta, tá? Então, é importante ter essa informação aqui, tá? Basicamente, pessoal, no cadastro de produtos é este parâmetro. Tem também o parâmetro bloqueado para compra, que você também pode marcar, né? Até uma questão de organização de cadastro, né? De manter o seu cadastro ali de uma maneira mais organizada, estruturada. À medida que vocês marcarem esse parâmetro de bloqueado para compra, essa mercadoria ela não estará disponível lá durante os processos de lançamento de entrada, né, das notas fiscais. Perfeito? Um outro parâmetro também que é muito importante, pessoal, na janela Impostos, né, verifiquem se as informações com relação à tributação dos seus produtos estão inseridas e estão corretas, inclusive das mercadorias que vocês adquirem fora do estado, né? É importante, caso tenham algum produto que vocês realizem este processo, vocês têm que clicar aqui no botão inserir, cadastrar aqui a tributação lá do estado de origem, ok? Informação importante e informação considerada no cálculo da diferença de ICMS. Então, é requisito obrigatório também. Perfeito? Então, muito bem. Então, definimos, pessoal, os parâmetros principais, né, para se utilizar o processo de cotação, né? Recapitulando rapidamente aqui, nós iniciamos com a configuração, né, do e-mail, configuramos também, né, os parâmetros lá no módulo cotação, configuramos os parâmetros no módulo de fornecedores e encerramos aqui em produtos. Dando continuidade, vamos iniciar aqui o processo da cotação. Então, abro novamente o módulo cotação de produtos. Gestão de estoque. Planejamento de compras. Este é o local onde iremos realizar as cotações, tá, pessoal? Só recapitulando aqui, né, passando uma informação importante, né? Caso você, usuário, esteja com este campo aqui fechado, basta entrar em contato conosco que a gente faz a liberação aí para você ter acesso ao módulo, né, de planejamento de compras, tá? Só mandar aí um e-mail ou mandar uma mensagem, inclusive, através do nosso chat, ou entrar em contato através dos nossos meios de contato aí, que a gente libere este campo para você. Perfeito? Bem, então vamos lá. Gestão de estoque, planejamento de compras, chegando até a nossa interface inicial, onde iremos fazer aqui o nosso cadastro da cotação, né? Para fazer um cadastro de uma nova cotação, pessoal, iremos vir aqui em inserir um novo registro. No campo descrição, fiquem à vontade, né? No nosso caso, irei colocar cotação de preços da segunda quinzena / setembro de 2019. Perfeito? O que é importante, pessoal? Colocar um nome assim que fique de uma maneira mais clara para a gente poder identificar, né? Até porque vocês irão realizar vários cadastros de cotações aqui. Então, essa é uma forma de você identificar de uma maneira mais correta aí o seu registro. Então, cuidado quando for realizar informações aí de descrição, né, de cotações, de pedido, dentre outras informações aí no sistema, tá? Inserir aqui o nome da minha cotação, tá aqui, né? Cotação de preço da segunda quinzena. Em seguida, devemos ir em utilitários, acessar ao planejamento de compras. Perfeito, pessoal? Eu não vou nem entrar em detalhes, né, dos recursos disponíveis no planejamento de compras, porque isso a gente já viu lá no nosso primeiro vídeo, né, lá no nosso primeiro webinar, planejamento de compras. Então, para aqueles que não acompanharam, né, convido vocês, né, a acessarem o vídeo do planejamento de compras, onde explico com riqueza de detalhes todos os recursos desta interface
todas as informações disponíveis na mesma, né? E informações, né, que vocês poderão gerar a partir dos dados apresentados, né? Como funciona essa estrutura dos filtros na parte superior da tela. Mas como hoje o nosso foco aqui é a cotação propriamente dito, né? Então já convido vocês, mediante o acesso à interface aqui do planejamento de compra, o próximo passo é selecionar a opção todos os fornecedores, porque aqui irá trazer todas as mercadorias, né, que participam de cotação para a nossa interface, né? Diferentemente de quando eu trabalho com a opção apenas o fornecedor, né? Que é como eu expliquei lá no nosso vídeo do planejamento de compra. A partir do momento que eu trabalho com a opção apenas o fornecedor marcado, o sistema irá trazer somente aqueles produtos que possuem um vínculo, né? Que possuem um histórico com o fornecedor aqui em destaque. No nosso caso, iremos selecionar a opção todos os fornecedores, em seguida, produtos. Aí devemos aguardar alguns segundos para o sistema trazer, né, retornar com as mercadorias que serão trabalhadas aqui na nossa cotação. Muito bem. Então, as mercadorias já estão disponíveis aqui na grid, né, na nossa interface, né? Não há necessidade, pessoal, de clicar na janela período para realizar a análise dos dados. É claro que, né, mesmo que o processo a ser realizado aqui seja a cotação de preços, vocês também podem determinar aqui um período, né, ou vários períodos na parte superior da interface, para que o programa retorne aqui os dados e vocês podem analisar o estoque disponível, a quantidade comprada, a quantidade vendida, né, a quantidade que foi perdida, né, daquele produto dentro do período, né, determinado, a curva ABC daquele produto, né, a data de última compra, enfim, várias informações aqui que são importantíssimas para o gestor de compras, para ele poder fazer aqui uma análise histórica, né? Ou acessar diretamente a janela geral, que aqui serão disponíveis também algumas informações importantes, como o estoque disponível, né, o estoque mínimo, o estoque máximo, dentre outros. Só que como aqui é o processo de cotação propriamente dito, né, na sua grande maioria, eu já vou estar em mãos da minha lista com as faltas, né, o levantamento que eu fiz, para mim poder aqui localizar as mercadorias que serão cotadas. Perfeito? Então vamos lá. Então, mediante aqui o carregamento dos produtos, basta localizar a mercadoria que será inclusa no processo de cotação, usando as teclas de busca, né, como F9, né? Vocês também podem utilizar F6, né, para fazer os filtros, né? No nosso caso aqui, irei localizar a mercadoria, né? E daí, pessoal, existem várias formas, tá, de incluir o produto na cotação. A primeira forma é, mediante a localização do item, dar um Enter, o sistema irá solicitar que você preencha as informações de unidade, né? Se você for cotar como unidade, se você for cotar como saca, se você for cotar como fardo, como dúzia, você deve determinar aqui a unidade, né? Em sequência, o fator de conversão de unidade deve ser aqui também determinado, né? A quantidade, né, que você irá cotar. No nosso caso aqui, como a maioria, nós vamos cotar tudo como unidade. Então, o que devemos fazer? Unidade será o N, o fator irei colocar como 1 e a quantidade irei colocar como 1. Por quê? Até uma questão de negociação, né? Primeiro eu vou obter o preço do meu fornecedor e depois eu irei determinar que quantidade a ser adquirida, tá? O campo observação, pessoal, serve para você inserir algumas informações que julguem importante trocar junto com o seu fornecedor. Um exemplo, eu coloquei uma mercadoria ali para ser cotada, né? Mas eu posso colocar uma informação, um exemplo, ó, em caso de ausência, né? Ausência do estoque, no caso de ausência de estoque, favor enviar
o mais barato. Né? O que vai acontecer? Assim que o seu fornecedor receber a planilha de cotação, ele irá visualizar esta observação do produto, tá? E, enfim, né, ele vai estar já munido que, se ele não tiver o estoque dessa mercadoria lá, ele pode te enviar um preço de um outro produto mais barato, né? E lá no campo observação do fornecedor, ele pode colocar lá as informações que ele queira trocar junto com você. Então, pessoal, o campo observação é para isso, tá? Então, em seguida, devemos clicar em OK, né? Então, vocês viram que esta é uma das formas de inserir os produtos na cotação. A outra forma, pessoal, é marcando os produtos com a tecla espaço. Então, basta eu selecionar a mercadoria, apertar a tecla espaço e percebam que esses produtos já estão aqui marcados. Ó. Olha lá. Marquei com a tecla espaço, dei um Enter, o sistema deslocou as mercadorias marcadas para a parte inferior aqui da tela. Chegando aqui, percebam que somente este item está aqui com unidade, o fator 1 e a quantidade 1. Os demais não, os demais o sistema carregou do histórico, né? Então ele pegou a estrutura utilizada nas cotações anteriores, né? Mas no meu caso, como eu vou cotar tudo em unidade, eu posso vir aqui e colocar tudo número 1 no campo fator de conversão, tá? E no campo quantidade também vai ser tudo quantidade 1. Outro recurso bem interessante, pessoal, vamos colocar aqui mais alguns itens, ó. Né? Digamos que no campo fator de conversão de unidade vai carregar historicamente aqui os fatores utilizados em outros trabalhos, né? Mas você não precisa ficar navegando item a item e digitando o número 1. Não, basta clicar com o botão direito em cima da coluna fator de conversão de unidade, usar a função substituir, no primeiro momento deixar todas as células marcadas, avança, e no campo valor igual a A, você vai colocar 0, né? Avançar novamente, né? Vou marcar aqui o campo. Muito bem. Esse item aqui, ele provavelmente deve ter algum controle aqui do fator, tá, pessoal? Vou colocar manual aqui a quantidade. Mas o recurso de buscar substituir, ele já iria substituir todos os fatores aqui disponíveis. Então, se você tem aí uma cotação aí com 100, 150 registros, basta você clicar com o botão direito e usar a função de buscar substituir, ok? Em caso de dúvidas, pode até entrar em contato com a gente, que a gente acompanha e orienta melhor este processo. É um processo que tem que tomar um certo cuidado. Tá, pessoal? Então, ó, definimos aqui todos os produtos participantes da cotação. Ok? Explicações sobre alguns parâmetros importantes aqui. O parâmetro usar fator de conversão igual a 1. Para que serve esse parâmetro, pessoal? Mesmo que você cote usando o fator de conversão de unidade aqui, um exemplo. Digamos que esse produto eu vou cotar ele em caixa, fator 12, 2 caixas, né? Esse é um exemplo. Quando eu trabalhar com a cotação com este parâmetro aqui habilitado, o que o sistema irá fazer? Ele irá gerar a planilha com a quantidade 24. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade e multiplicar pelo fator, né? Então, ele não vai considerar essa estrutura que você determinou, né? Ele vai converter tudo para unidade. Agora, se eu não quero que o sistema converta tudo para unidade, eu quero cotar do jeito que eu determinei aqui, passa a desmarcar o parâmetro. Ok? No nosso caso, eu vou deixar habilitado porque eu vou cotar tudo por unidade. Ok? Em seguida, devemos clicar neste ícone de gerar a cotação. Mas antes, pessoal, deixa eu só dar uma explicação bem interessante. Perceba que ao lado do ícone de gerar a cotação, existe aqui um ícone aqui de uma vassoura, né? Esse ícone tem que tomar um certo cuidado, porque mediante o clique, ele vai limpar todos os produtos disponíveis aqui na sua cotação. Então, não utilizem esse recurso aqui se não for para este fim, né? Para poder limpar todos os produtos da sua cotação. Perfeito? Então, continuando, vamos clicar aqui no botão gerar cotação. Muito bem.
Agora o sistema irá apresentar cotação gerada com sucesso. Deseja limpar os produtos do planejamento de cotação? Neste momento, pessoal, caso eu clique na opção sim, podem ficar tranquilos. Por quê? A cotação já foi gerada. Esta opção aqui é somente para aqueles casos que talvez na sua empresa, todas as semanas, né, ou toda a quinzena, você cota as mesmas mercadorias. Então, para não ter que ficar montando cotação toda semana, né, toda quinzena, se você clicar aqui na opção não, o sistema irá manter todos aqueles produtos lá no planejamento de compras, né? Então, na próxima cotação que você realizar, assim que você acessar a interface de planejamento de compras, na parte inferior da interface, todos os produtos permanecerão lá, ok? Aí você somente irá clicar lá no botão de gerar a cotação. Então, é um recurso bem interessante. Agora, clicando na opção sim, o sistema irá limpar todos os produtos lá no planejamento de compras. Bem, dando continuidade, né? O que devemos agora preencher? Percebam que na janela cabeçalho, o sistema já trouxe aqui as informações da data da cotação. Eu tenho aqui o campo que eu posso preencher como responsável pela cotação, né? Talvez o gestor, ele quer colocar aqui o seu registro aqui. Então, ele vai inserir aqui o seu código ou nome. Na janela produtos, percebam que o sistema já preencheu com todos os produtos que determinamos lá no planejamento de compras na cotação. Se vocês quiserem deletar um produto ou inserir um novo registro, aqui também tem os botões, tá? Na janela fornecedores, é aqui o local onde iremos inserir as informações de fornecedores que irão participar. Então, para fazer isso, basta clicar no botão inserir e vocês irão perceber que só apareceram aqueles 3 fornecedores que a gente determinou que participam da cotação, ok? Então, vamos marcar aqui com a tecla espaço, tá? Então, basta você marcar com a tecla espaço os fornecedores que participam de cotação. Caso tenha algum fornecedor que você se esqueceu de determinar que ele participa da cotação, é só clicar no ícone cadastro, que o sistema irá direcionar você lá para a tela de cadastro de fornecedor, né? Então, localiza o fornecedor e marque a opção participante. Aí ele irá ser disponibilizado lá na tela. Observem só, eu marquei aqui participante de cotação, irei inclusive colocar aqui um campo de um valor de pedido mínimo, né? Ah lá, imediatamente esse fornecedor já está disponível aqui, perfeito? Então, muito bem. E observem, pessoal, que este fornecedor, exemplo, observem que à sua direita, no campo contas a receber, o sistema já me informou aqui que eu tenho uma conta a receber junto a este fornecedor. Perceba? Então, é uma forma do sistema de falar, ó, você tem um crédito junto ao fornecedor, você tem algo a ver com ele. Ok? Então, inserido aqui todos os meus fornecedores de cotação, eu vou mandar aplicar, fechar. Então, toda a minha estrutura aqui de cotação já está elaborada. Cabeçalho, produtos, fornecedores, né? Interessante, pessoal. Percebam que em amarelo o sistema destacou aquele fornecedor que possui, né, uma pendência junto à empresa, né? E também é interessante, pessoal, o campo crédito de ICMS. Percebam que 2 dos fornecedores disponíveis na cotação, o campo crédito de ICMS está desmarcado. Então, de cara, eu já sei aqui que, caso eu venha adquirir mercadoria junto a esses 2 fornecedores, eu não vou ter o recurso de crédito de ICMS no ato da compra, né? Eu também aqui eu posso visualizar os pedidos mínimos pré-determinados lá no cadastro de fornecedores. Eu consigo visualizar aquele que tem um prazo de pagamento, aquele que trabalha com prazo médio de entrega e a unidade federativa, o estado de cada fornecedor. Por que eu estou batendo nessa tecla, pessoal? Estes são os requisitos de escolha do melhor preço, tá? Então, além do preço propriamente dito, o sistema irá avaliar o estado do fornecedor, o prazo médio de entrega, o prazo de pagamento, o pedido mínimo, o crédito de ICMS, né? Para falar para você, ó, esse é o fornecedor que tem o melhor preço.
Então é importante, a Orientec sempre preza isso junto aos seus usuários, que eles dominem, né, a automação, que eles passem a dominar a automação e conhecer os critérios, né, os requisitos. Então, quando um representante comercial questionar você, por que eu perdi a cotação, o meu preço era o melhor que tinha no mercado, né? Você deve conhecer esses requisitos para poder fazer a análise, perfeito? O próprio usuário pode fazer a análise, né? Daqui a pouco vocês vão perceber que lá na tela de cotação existe um campo, mediante a escolha do melhor preço, que irá explicar, né, irá demonstrar por que aquele fornecedor ganhou a cotação e por que o outro não ganhou, ok? Muito bem. Então, dando continuidade, né? Montamos toda a nossa estrutura, iremos fechar, selecionar a cotação trabalhada, utilitários, cotar, preços. Então, esta é a interface de cotação de preços, tá, pessoal? É nela onde irá ser exibido os preços, né, que serão retornados dos fornecedores. É nela que eu irei inserir a quantidade a ser adquirida. É nessa interface, na parte inferior aqui da tela, que o sistema irá informar, né, o fornecedor que ganhou a cotação. Então, é aqui que você... Percebam que aqui estão os critérios, né, os requisitos para a escolha do melhor preço. Então, aqui você irá conseguir identificar o porquê que um determinado fornecedor perdeu a cotação. Muito bem. Em sequência, né, iremos fazer a etapa de enviar a planilha de cotação. Para isso, eu vou em utilitários, planilha de digitação, gerar planilha, Excel, e o sistema irá abrir o assistente, né? É importante que vocês façam uma leitura deste assistente, né? Aqui nós iremos avançar, mas é importante vocês fazerem uma leitura. Aqui é mais uma questão explicativa, tá? Então vamos avançar. Neste passo, iremos, né, transferir aqui para o lado direito, né, para o campo gerar planilha, aqueles fornecedores que eu irei enviar a planilha por e-mail. Então, eu posso clicar aqui na seta simples para poder inserir no fornecedor por fornecedor, ou clicar aqui na seta dupla para o sistema de inserir em uma única vez os fornecedores, né? No nosso caso, pessoal, eu irei enviar por e-mail somente a planilha para este fornecedor, exemplo, né? Para mim poder explicar para vocês as outras formas de inserir o preço, né? Então, vamos deixar aqui somente, né, aqui o fornecedor exemplo como destinatário da minha planilha. Vamos avançar. Nesse passo, pessoal, neste ponto, iremos organizar a nossa planilha em Excel, né? Ou a planilha, né, eletrônica, né? OpenOffice, para quem utiliza. Então, no nosso caso, a esquerda irá disponibilizar todas as colunas que vocês podem utilizar na planilha, e do lado direito estão aqui as colunas padrão, né? Que eu já organizei, né? E se vocês também podem até mudar aqui a estrutura, né, de ordem, né, usando essa seta para cima e para baixo. Por exemplo, eu quero colocar do lado do código, eu quero colocar direto o campo para ele poder digitar o preço. Então, seleciono o preço, clico na setinha, lá, percebam que o preço vai estar após o código. No nosso caso, não, eu irei colocar a descrição ao lado do código interno do produto. Então, a nossa planilha em Excel, na nossa planilha eletrônica, ela ficará como código, descrição, preço, unidade, código de barra e o campo observação. Lembrando que esse campo observação é a observação do produto. Feito isso, avanço, né? E devemos deixar aqui habilitado o campo enviar a planilha gerada por e-mail. Perfeito? Avançar, concluir. O que será feito neste momento, pessoal? O sistema irá pegar todas as planilhas, né, geradas e irá enviar por e-mail aos fornecedores, ok? Essa é uma mensagem, pessoal, somente de confirmação, né? Todas as planilhas foram geradas com sucesso. Deseja abrir a pasta? Por que isso daqui? A planilha já vai estar lá no e-mail do fornecedor. Isso aqui é somente para você visualizar no seu computador o local onde ficam as planilhas, né, o repositório. Então, basta clicar aqui no sim. O sistema irá abrir.
Percebam que pelo caminho, ó, total, cotação, pesquisa, né? Aqui está a minha planilha que eu enviei para o fornecedor. Se eu quiser visualizar, basta clicar 2 vezes. Aí vocês irão perceber aqui, ó, essa estrutura. Ó. Aqui vai estar o código, o nome, o local para o fornecedor inserir o preço, né? Código de barra, né? A observação que eu informei lá no planejamento de compras, percebam que ela está disponível aqui. E o campo observação do fornecedor. Esta é a planilha que o fornecedor irá receber com ele lá, tá, pessoal? Vou fechar aqui para a gente dar continuidade, né? Então, muito bem, enviei a planilha lá para o fornecedor. Como eu constato isso? É importante, pessoal, verificar na sua caixa de saída de e-mail se os e-mails realmente foram enviados. Então, eu irei abrir aqui o meu e-mail. É importante ter isso, tá, pessoal? A verificação, tá? Porque senão você conta que o e-mail foi enviado, porém, houve alguma pendência ou algo do tipo, tá? Algum erro de internet, alguma coisa com relação ao provedor, né? Então, vamos abrir aqui o nosso e-mail. Convido vocês a fazerem o mesmo processo, tá? Vamos abrir aqui. Aí convido vocês até o campo de enviados. Né? E percebam aqui, pessoal, que o sistema, o processo de e-mail já está aqui, ó. A nossa mensagem padrão que eu informei. É importante que essa mensagem seja clara, né, para que o fornecedor possa compreender, e a planilha em anexo, ok? Então, já fizemos o envio e também já realizamos aqui o processo de conferência de envio de e-mail, tá, pessoal? É importante fazer essa conferência para mim poder ver se realmente se o e-mail foi enviado para o fornecedor e se o anexo foi junto, tá? Agora, pessoal, eu irei fazer aqui o papel do fornecedor, né? Outro processo que gera muita dúvida, que gera muito incidente, não aí na sua empresa, mas lá no fornecedor, porque nem todos, né, dominam, né, o e-mail, estrutura de responder e-mail, de lidar com as planilhas eletrônicas. A gente sabe que existem fornecedores com vários níveis de conhecimento, mas é até uma forma de você, né, mediante a dúvida desse fornecedor, será uma forma de você orientá-lo, né, como ele deve proceder. Então, como que o fornecedor vai proceder, pessoal? Nós vamos fazer aqui uma simulação, né? Irei fazer uma simulação aqui, onde eu serei o fornecedor da empresa. Então, abrimos aqui o nosso e-mail, né? Aí, o fornecedor irá receber o e-mail desta forma. O que ele deve fazer, pessoal? Simplesmente clicar no e-mail recebido, tá? Fazer a leitura do corpo da mensagem que você determinou. Por que isso? Porque se você colocou aqui um corpo de mensagem, é justamente porque você quer trocar uma informação com ele, ok? Então, ele deve realizar a leitura deste corpo de mensagem, em seguida, fazer o download da planilha. Então, percebam aqui que eu estou fazendo já o download aqui da minha planilha no meu computador, né? Ele irá fazer, né, baixar lá na pasta, na sua pasta, a escolha, né, do seu, na escolha onde ele pode fazer os seus repositórios, né? Então, feito o download na máquina, o fornecedor deve abrir a planilha, algumas planilhas eletrônicas, tá, pessoal? Ele deve clicar no botão habilitar a edição, que ela já vai protegida, tá? E inserir no campo preço as informações do preço, né?
fazer a leitura do produto, verificar se não há nenhuma informação que é importante para ele, né, como fornecedor, né, e, em sequência, preencher os preços. Importante, pessoal, que ele deve trabalhar somente com número e vírgula para separar as casas decimais, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui um preço aleatório, tá, pessoal? Somente de exemplo. Tá? Olha que interessante, ó. Aqui o fornecedor bateu o olho e visualizou que tem uma informação, né? Nesse caso, ele vai ter o estoque. Agora, digamos o produto aqui como exemplo, eu vou colocar aqui a informação que não tenho disponível. Então, muito bem, né? Feito isso, o fornecedor ele deve salvar a planilha. Aqui, pessoal, estou tentando ser o mais didático possível, que é um processo que dá muita dor de cabeça durante o processo de cotação. Então, o fornecedor, ele salvou a planilha. O que ele deve fazer, pessoal? No mesmo e-mail que ele recebeu a sua planilha, ele deve clicar na opção responder. Por quê? A cotação, né, o e-mail ele deve te mandar como resposta, tá, pessoal? É uma estrutura, é um requisito do sistema para poder importar as planilhas. Por quê? O sistema trata este campo de estrutura aqui de nome, chave da cotação, né, e o nome da cotação. Então, ele deve te responder como resposta. Então, aqui ele vai colocar, né, alguns dizeres, né, segue um exemplo, né, segue em anexo, né, sua cotação com os preços preenchidos. Perfeito? Então, muito bem. Ah lá, ele colocou aqui o corpo da mensagem. O que ele vai fazer? Vai clicar na opção de anexar arquivo e vai localizar no seu computador a planilha preenchida. Então, muito bem, né? O que nós já visualizamos? Ó, no mesmo e-mail que você enviou para ele a cotação, ele está ali respondendo com o corpo de mensagem, né? E com a planilha de resposta da cotação em anexo. Em seguida, clicar no botão enviar. Estou sendo bem didático, pessoal, porque isso aqui é um ponto que realmente tem que ter atenção. O seu fornecedor ele deve ter atenção e muitos deles têm dificuldades, né? Da mesma forma que você conferiu a caixa de saída do e-mail, aconselho o seu fornecedor a fazer a mesma. Então, vir no enviados. Ah lá, ele vai perceber, ó, enviado, o e-mail que ele recebeu e ele também te devolveu como resposta. Feito isso, pessoal, o trabalho do fornecedor está concluído, tá? Então, agora nós iremos fechar, tá? E, continuando aqui, pessoal, agora nós vamos, para poder finalizar o processo de cotação, né, e avaliar os preços, importar as planilhas. Então, devemos retornar até a nossa cotação, tá? Utilitários, planilha de digitação, importar planilha, ok? Nesta interface, devemos marcar a opção importar resposta de e-mail, ok? E, em sequência, clicar no botão ok para poder importar e aguardar o recebimento das mensagens, né? Muito bem, ó. Feito isso, percebo que aquele fornecedor que eu enviei a planilha por e-mail, ele preencheu os preços, me enviou como resposta e os preços foram todos importados com sucesso. Então, pessoal, se seguir o processo desta forma, vai importar os preços sem dor de cabeça nenhuma. O que eu queria explicar, por que eu só enviei uma planilha por e-mail? São as outras formas de inserir o preço. Então, nós iremos preencher aqui os demais preços dos outros fornecedores de maneira manual. Então, vamos colocar aqui os outros preços. Basta digitar normalmente as informações. Ok? Muito bem, ó.
Então, estamos colocando aqui todos os preços dos fornecedores. Muito bem. Então, todos os preços foram inseridos, né? Agora, o que eu devo fazer, pessoal? Antes de escolher o melhor preço, eu devo determinar a quantidade que eu quero adquirir. Ah, Vinícius, mas por que eu tenho que colocar a quantidade já de uma vez, né? Porque o sistema irá avaliar se a quantidade vezes o preço que foi informado pelo seu fornecedor, ele vai calcular o total do pedido. Mediante o cálculo do total do pedido, ele irá checar se aquele seu pedido está abaixo ou está acima do pedido exigido pelo fornecedor. Então, por isso que nós devemos colocar a informação de quantidade. Então, vamos digitar aqui a quantidade, né, necessária, né? E mediante a inserção da quantidade, iremos clicar na opção de utilitários, escolha do melhor preço. Tá, pessoal? Muito bem. Neste momento, o que o sistema irá apresentar? Como eu havia dito, né, a questão do pedido, né? Então, este fornecedor, como ele não tem requisito, ele tem requisito de pedido mínimo, só que o meu pedido deu acima do seu requisito. Então, não teve divergência nenhuma. Agora, os demais fornecedores, né, percebam que o valor do meu pedido ficou abaixo do requisitado pelo fornecedor. Então, pode ser que eu vou ter que cotar com outros fornecedores ou aumentar aqui as minhas quantidades. No meu caso, eu vou aumentar aqui algumas quantidades somente para você compreender aqui esse tratamento, né? Então, novamente, né, eu vou fazer a alteração das quantidades, certo? Muito bem. E vou de novo escolher o melhor preço. Utilitários, escolher preço. Tá lá. Somente 2 fornecedores agora que não deu pedido. Tá, pessoal? É somente mais um recurso que o Total disponibiliza para você aí. Perfeito? Então, muito bem. É sequência, pessoal. O que devemos fazer, né? Percebam aqui que o sistema já forneceu aqui os fornecedores que ganharam, né, a cotação, tá? Vou só dar uma verificada aqui no parâmetro, pessoal, que é o do segundo melhor preço. Rapidamente. Inclusive, irei estar marcado, né? As cores, eu vou até fazer uma alteração da cor para ficar uma cor que é mais fácil para vocês visualizarem no vídeo. E novamente retornar lá em nossa cotação. Muito bem. Percebam, pessoal, que aqueles fornecedores que tiveram o melhor preço foi destacado em vermelho. Aqueles que tiveram o segundo melhor preço ficou em azul. Ok? A informação do produto está destacando aqui e a quantidade foi determinada no campo quantidade. O que devemos fazer em sequência, pessoal, antes de devolver o pedido para o fornecedor? O sistema Total ele disponibiliza 2 recursos interessantes na interface de cotação. Um vai ser o campo para você inserir a quantidade por fornecedor e um outro campo para poder exibir, né, a observação do fornecedor, né? Lembram que nenhum dos fornecedores eu coloquei lá uma informação, que é o caso que o fornecedor não tinha estoque do produto. Então, para visualizar essas informações, basta ir em utilitários e marcar esses 2 parâmetros. Primeiro, exibir coluna do fornecedor. Utilitários, exibir quantidade de comprar para o fornecedor. Muito bem, ó. Percebam que em cada fornecedor, à sua direita vão aparecer as 2 colunas, uma com quantidade e outra com observação. Ok? Cada fornecedor, quantidade e observação. E aquele fornecedor que me disse que não tinha um estoque, percebam aqui, olha lá, observação do fornecedor, não tenho disponível, né? Muito bem.
Outro recurso interessante aqui, pessoal, né? Percebo que a quantidade que eu determinei a ser adquirida, ela está atrelada aos ganhadores da cotação, né? À sua direita, vocês vão perceber aqui que está associado aos ganhadores da cotação. Mas eu posso alternar, né? Talvez eu vou comprar uma quantidade de quem ganhou e uma outra quantidade do segundo melhor preço. E é isso que eu vou exemplificar para vocês, tá, pessoal? Este fornecedor, eu determinei essa quantidade, só que nele eu vou comprar somente 200 unidades e o segundo melhor preço, as demais. Então, continuo comprando as 350 unidades, porém eu dividi, né? 200 unidades vai ser para o ganhador da cotação e as outras 150 para o segundo melhor preço. Então, é interessante isso, né? É um recurso que vocês podem utilizar aí, ok? Outra informação que tem muita dúvida também, pessoal. Ah, Vinícius, eu quero alterar aqui o ganhador do melhor preço, né? O sistema não destacou em vermelho o ganhador, em azul segundo. Como é que eu faço para alternar? Basta se deslocar até o preço desejado e apertar a tecla F10, que é a escolha de um melhor preço manualmente. O que o sistema irá fazer? Ele irá alternar. Percebam que em vermelho agora ficou o preço que eu defini manualmente como melhor e o sistema colocou o segundo melhor preço em azul aqui. Vamos fazer mais um aqui só para vocês poderem visualizar novamente. Ó. Percebam que este fornecedor aqui é o ganhador, né? E o Accio Produtos, que é o nosso fornecedor exemplo aqui, é o segundo, mas eu quero ele como ganhador. F10. Percebam que já foi feito aqui a alteração, ok? Ah, Vinícius, e se eu quiser um determinado produto, eu não quero adquirir mais, eu não vou trabalhar mais. Importante, né? É uma dúvida aí que vira e mexe acontece. Basta se deslocar até o preço, zerar aquele preço e as quantidades. Importante verificar isso, tá, pessoal? Se os preços das quantidades foram excluídas, né? E apagar aquele produto. Perfeito? Então, você eliminou o produto e tirou as informações históricas de quantidade e preço. Muito bem, pessoal. Agora, a próxima etapa seria fazer a análise, né, dos ganhadores, né, e das quantidades, né? Se vocês quiserem alterar a quantidade, é importante que a quantidade seja alterada no campo quantidade do fornecedor, pessoal. É aqui que deve ser digitada a quantidade, tá? Então, depois que você importou os preços e usou a ferramenta de escolher preço automaticamente, o sistema, o que ele faz? Ele desloca a quantidade que você determinou neste campo, quantidade, para o vencedor da cotação. Agora, em caso de alteração, é importante que essa quantidade seja alterada nesta coluna, ok? Então, muito bem, né? Feito essa análise, né, o usuário, ele inclusive tem alguns recursos interessantes aqui, complementares, né, pessoal? Perceba que na parte de baixo, eu tenho aqui os requisitos de escolha de melhor preço, né? Então, o sistema irá assinalar aqui, ó, quem foi o escolhido, né? E eu consigo perceber por que os outros não ganharam como melhor preço, né? Então, basta fazer aqui uma análise dos requisitos, né? Basta navegar o produto, que à medida que você navegar na parte superior da tela nos produtos, percebam que o campo onde estão os requisitos de melhor preço irá informar aqui o motivo do ganhador, né? E o porquê que o outro representante não ganhou. Muito bem. Então, para finalizar a cotação, a gente vai sair da interface, utilitários, finalizar cotação. Ok? Então, o sistema irá dar uma mensagem, deseja finalmente finalizar a cotação? Sim. E a cotação está finalizada, né? E para concluir este processo, iremos em relatórios, escolhidos por fornecedor. O escolhido geral, pessoal, é aquele caso que você vai fazer a impressão, tá? Em loco do pedido. No nosso caso, como nós vamos mandar por e-mail, relatórios,
escolhidos por fornecedor, marcar a opção enviar por e-mail e clicar na opção todos, ou escolher manualmente aquele fornecedor que você quer enviar o pedido. No nosso caso, irei escolher aqui o nosso fornecedor exemplo e clicar em OK. Né? Então, assim, o e-mail será enviado para aquele fornecedor. Né? O modelo do pedido. Como é que é o modelo desse pedido que é enviado, pessoal? Dá para a gente visualizar. Basta em relatórios, escolhido geral. Este é o modelo do pedido. Claro que não é o pedido de compra utilizado dentro do sistema total, tá, pessoal? O pedido de compra, né, que será apresentado no nosso webinar, no nosso próximo webinar, onde iremos visualizar a emissão de pedido. Este aqui é um pedido mais simples, né? Somente com a informação do fornecedor, ganhador da cotação, os produtos que ele ganhou, a quantidade determinada e o total do pedido. Ok? Feito isso, a nossa cotação está finalizada, pessoal. É um processo, né, extenso, né, porque existem alguns requisitos de parâmetros, alguns requisitos que devem ser considerados, né? Mas é um processo que, se ele for feito dessa maneira criteriosa, né, com o e-mail do fornecedor, com tudo determinado da maneira correta, vocês não vão ter dor de cabeça, tá, pessoal? No caso de dúvidas, né, bastam vocês procurarem, né, os nossos contatos que estão aí na parte do vídeo, né, na parte inferior do vídeo, né? Podem procurar os nossos canais, os nossos chats, né, também no YouTube, né? Pode entrar em contato pelo fixo ou pelo meu e-mail, né? Que a gente está aí com a disposição para poder sanar as dúvidas, né? Novamente, eu convido vocês a participarem aí do nosso canal, né? Assistir os nossos vídeos da Orientec, os vídeos do Bateia, né? Novamente, aquela ferramenta estratégica que a Orientec está disponibilizando aí no mercado, e acompanhe os nossos webinários, né? A gente vai estar sempre trazendo aí bastante conhecimento, né? Com a ideia de contribuir no conhecimento de vocês, usuários, né? Para que vocês possam crescer e adquirir cada dia mais conhecimento. E então é isso, pessoal. Espero aí que possa ter contribuído, né, com o conhecimento de vocês, e uma ótima semana para todos, né? Vocês tenham uma semana próspera, né? Com bastante resultados, ok? Então é isso e até logo.